Quantas vezes você já compartilhou com outras pessoas sobre decisões que você tomou, sobre iniciativas, sobre conquistas com outras pessoas e ao invés delas comemorarem contigo essa vitória, elas se mostraram indiferentes ou ainda assim se mostraram um pouco frustradas com as tuas conquistas? E isso acontece mais do que a gente imagina. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os momentos que a gente compartilha as nossas conquistas e as nossas, todas as nossas vitórias e a reação das outras pessoas, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas compartilham com a gente tudo que a gente consegue alcançar, consegue conquistar, consegue na nossa vida, de coisas positivas, a gente pensa que as outras pessoas vibram pela gente. Só que muitas vezes a grande maioria das pessoas elas não vibram pela gente e elas nunca querem nos ver melhores do que ela. Algumas elas até torcem pela gente, torcem que a gente vá bem, torcem que a gente consiga realmente, andar com as próprias pernas ou estar feliz, mas elas nunca vão querer que a gente esteja melhor do que elas. Isso diz muito mais sobre elas do que sobre a gente. São pessoas que não querem que a gente esteja em algum lugar que talvez elas não conseguiram alcançar ou que talvez esse nosso degrau que a gente alcance pode despertar nelas uma frustração ou até mesmo um sentimento de incapacidade, porque ela deve pensar assim, mas como que ele conseguiu se eu tentei tantas vezes e não consegui? Então isso desperta uma certa indiferença, uma certa inveja e a gente está cercado, por pessoas assim de todas as formas. Então, nesse vídeo eu vim aqui conversar sobre isso, sobre quando a gente às vezes, vai lá e conquista alguma coisa, um bem, qualquer coisa, conseguir terminar os estudos ou passou no vestibular. Isso para tantas pessoas é uma conquista porque às vezes a gente olhando ao nosso redor, quantas pessoas não gostariam de estar no nosso lugar, não gostariam de estar conquistando aquela coisa que parece tão pequena, tão simples, mas às vezes elas não conseguem. E a gente acha que todo mundo vai vibrar com a gente, Então às vezes a gente chega e conta para um amigo, poxa, olha só que legal, eu consegui passar naquela prova, eu passei na minha carteira de motorista, eu consegui. E a pessoa te olha assim, que legal, parabéns. Mas ela não vibra contigo, ela não torce junto contigo, ela não te dá aquele parabéns genuíno. Ela fica assim, ai, nossa, ela conseguiu, ai, que bom pra ela. E o que que é isso? É aquela mistura assim de sentimentos da outra pessoa, um misto de inveja, um misto de incapacidade da parte dela, ou um misto, de, ela não pode estar melhor do que eu. Então, quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente está em busca de alguma coisa, a gente tem que cuidar com quem que a gente abre esse tipo de situação, com que pessoa que a gente confidencia isso, ou às vezes até conta, eu tenho a intenção de realizar determinada coisa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, poxa, eu tô vendo aquele apartamento, tá tão legal, eu vou tentar comprar. Tem certas coisas que a gente não deve compartilhar com certas pessoas, porque não sei se vocês acreditam em energia, eu acredito muito, eu acho que tudo é energia, e acredito muito em frequência também. Então, quando eu falei pra vocês, no outro vídeo, que a vida era um eletrocardiograma, porque ela é feita de altos e baixos, ou seja, às vezes a gente tá em baixa, às vezes a gente tá em alta e a vida é isso, eu acredito muito que a energia também seja assim, A frequência com que a gente emite, Muitas vezes a outra pessoa, ela pode até estar feliz por ti, pela tua conquista, por tu estar buscando uma coisa melhor, mas ela tá tão em baixa, o mundo dela tá tão assim cinza, que daqui a pouco ela vai emitir uma energia pra ti, uma frequência que vai te atingir. E às vezes se a gente não tá muito bem, assim com a nossa frequência também tão elevada, parece que aquilo nos atinge de verdade e faz com que a gente não consiga adquirir ou conquistar, enfim, o que a gente está buscando. Então eu sempre procuro não contar o que eu tô buscando, o que eu tô planejando, ou as coisas que eu conquisto antes de fato realizar elas. Eu sempre busco manter segredo dessas coisas para depois, quando eu realizar, quando eu já tiver conquistado, quando já tiver acontecido, eu vou lá e conto. Até mesmo as viagens que eu faço, eu nunca conto antes de ir, Eu conto ali, se eu precisar, Vamos supor que eu vou ficar alguns dias fora, eu preciso contar, pessoal, essa semana que vem, eu tô saindo, eu tô indo viajar. Se por acaso eu estiver incomunicável, é porque eu vou estar em determinado lugar, então não se preocupa. Assim que der, eu mantenho contato. Mas eu sempre comunico dias antes da viagem acontecer, ou às vezes eu só conto depois que eu voltei, se são poucos dias. Por quê? Porque nem todo mundo torce pela gente. Por mais que existam aquelas boas intenções, às vezes elas estão disfarçadas aí de muitas outras coisas negativas. Então, às vezes a gente conta e a pessoa aí, através do pensamento, de alguma forma, eu não sei se vocês acreditam ou não, mas eu acredito que as pessoas têm o poder de nos atingir de alguma forma e aí contribuir para que alguma coisa não dê legal, Então, por essa razão, eu prefiro aí não contar, eu prefiro contar só depois que eu realizei.
E eu acho que, assim, muitas pessoas também, e às vezes eu divido isso com vocês também por experiências minhas, por experiências próprias, né? Nessa questão de não contar, de não dividir, de seguir a vida com as próprias pernas, sem precisar dar muita explicação, sem precisar pedir muita explicação, porque é aquela coisa, né? Ao mesmo ponto que tem pessoas que não vibram com as tuas conquistas, tem pessoas também que não vão te dar muito conselho legal pra dizer assim, ah, não, vai por esse caminho aqui que talvez vai ser melhor a tua estrada, não vai ter tanto obstáculo. Tem gente que quer mais que a gente se ferre mesmo. Então, concomitante a isso, né, eu encontrei aqui em casa, né, no meio dos meus livros, um mini livrinho, bem pequenininho, e esse eu ganhei de presente, e ele é aqueles livrinhos, assim, da gente abrir e ler uma frase aí e pensar, né, e refletir o nosso dia. E daí hoje eu tava lendo aqui, eu li uma que eu acho que tem a ver aqui com o assunto do nosso vídeo de hoje, então eu vou dividir ela com vocês. E é um pensamento que diz assim: corte a sua própria lenha. Assim ela aquecerá você 2 vezes. E essa frase é do Henry Ford. E o que quer dizer, né? Ela tá bem clara aqui, né? Claro, se eu estiver cortando a minha própria lenha, é óbvio que eu ali me esforçando, eu vou acabar, né, ficando com calor, no esforço físico, ela vai me aquecer. E depois dela seca, eu vou colocar ela no fogo e de fato ela vai me aquecer mais uma vez, porque aí ela vai estar cumprindo a função dela, que vai estar queimando. E essa frase tão simples, tão na cara assim, ela vem nos dizer exatamente assim, que quando a gente vai em busca das nossas coisas, quando a gente vai em busca das nossas conquistas, a nossa vitória ela é dupla, porque é aquele momento que eu posso vibrar e dizer assim, eu fui atrás, eu consegui, eu me esforcei e tá aqui a vitória. Então não é só sobre cortar a lenha, né? É sobre tantas outras coisas que a gente deve se esforçar, deve ir atrás. E às vezes a gente, claro que a gente não é uma ilha, né? Eu já falei isso também em outros vídeos aqui. A gente não é um ser humano para viver isolado no mundo sozinho, achando que todo mundo não é legal, que as pessoas são negativas. Não é isso. A gente deve sim contar com outras pessoas, a gente tem muitas pessoas, tem amigos fantásticos na nossa vida, tem pessoas que vibram genuinamente e de verdade ao nosso lado, que torcem pelo crescimento da gente, que querem que a gente vá bem, só que ao mesmo tempo tem pessoas que não são legais, que não querem que a gente consiga as coisas, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que caminhar e tentar seguir a nossa vida sem ficar dependendo, né, de uma bengala, de uma muleta, sem ficar se escorando em ninguém ou sem ficar dependendo de ninguém para ser feliz ou para conquistar as nossas coisas. A gente tem que ser feliz, a gente mesmo, em primeiro lugar. Depois a gente tenta fazer o outro feliz ou tenta ajudar na felicidade do outro, mas é primeiro a gente. E nas conquistas é da mesma forma. Eu tento pelos meus próprios méritos, as minhas conquistas, ajudo o outro na medida que for possível nas conquistas dele. Mas quando a gente vai atrás e conquista pelo nosso próprio mérito, quando a gente vai lá, se dedica e diz, isso aqui eu garanto que fui eu que fui atrás, fui eu que me esforcei, o mérito, os louros da vitória são todos nossos, a gente não precisa dividir a nossa coroa de louros com ninguém, porque ela é toda nossa, o mérito é todo nosso, então é isso. Que também, esse textinho tem vários significados nessa frase, né? Mas um deles é isso, né? Quando a gente se dedica aí a cuidar, é a mesma coisa, né? Quando a gente fala da nossa grama, né? Ao invés de ficar olhando pra grama do vizinho, né, e achar que a dele é mais verde, quem sabe tu olha pra tua, daqui a pouco a tua tá faltando alguma coisinha aí pra ela ficar ainda mais bonita que a do vizinho. Então a gente, né, quando a gente se dedica, olha pro nosso caminho, olha pro nosso futuro, vive o presente, como eu falei no vídeo passado, né? Quando a gente vive muito o presente, corrige os erros do passado, se projeta pro futuro, a gente só tende a crescer, a estar bem, estar melhor, e com certeza a nossa vida sempre vai ficar melhor. Existe o perrengue? Claro que sim, existe o perrengue do dia a dia, alguma coisa, parece que tua vida tá mil maravilhosa, daqui a pouco acontece alguma coisa, a gente baixa a frequência, baixa a energia e parece que tudo desanda, né? Eu sou assim. Eu sou aquela pessoa que a vida tá andando, né? É aquele eletrocardiograma assim, né? Devagar, baixinho, né? Que não é assim tão oscilante, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, parece que é o fim do mundo. Eu fico preocupada, eu fico pensativa, eu fico assim o dia inteiro pensando naquela coisa, até eu não resolver, parece que aquilo não sai da minha cabeça e eu não fico bem. Só que às vezes depois eu me dou conta de, cara, só não tem solução pra morte, porque ela é certa e a gente sabe que um dia vai acontecer. Mas o resto, no mundo inteiro, tem solução. Tudo tem uma solução, tudo tem uma saída, tudo tem um caminho, tudo tem uma resposta. Então não tem por que sofrer. A gente sofre à toa, se martiriza à toa, né? E não precisa. A nossa vida é boa, a gente não precisa ficar sofrendo, né, por coisas que nos acontecem no dia a dia. Né? É só a gente focar, fazer tudo direitinho e como tem que ser, e com certeza a nossa vida fica melhor. Certo, gente? Então, hoje era essa a minha mensagem.
Me contem aqui nos comentários, dividam comigo a opinião de vocês e se por acaso vocês têm esse hábito aí de dividir com todo mundo tudo que vocês estão planejando, ou se vocês também são aquela pessoa que primeiro deixa eu realizar, depois eu conto, depois eu divido, depois eu comemoro, depois eu publico a minha conquista, mas primeiro é em off. Me contem aqui se vocês também fazem isso e eu vou conversar com vocês mais um segredinho. Esse canal aqui que vocês me assistem, não é todo mundo que sabe que eu tenho ele. Justamente por isso. Porque tem tanta pessoa, mas assim, ó, muitas, mas ó, tá cheio de gente que gosta de criticar, que gosta de apontar, e não é aquela opinião construtiva de dizer assim, ai, dá uma olhadinha, de repente eu acho que o jeito que tu tá falando, tu poderia melhorar. Por exemplo, eu sou do Sul e eu falo muito né. Às vezes eu preciso editar os meus vídeos aqui e tirar um pouquinho da palavra né, porque eu fico toda hora né. E isso é uma característica da minha região e um pouco também da forma como eu falo, eu digo muito né. Então, se a pessoa vier e me corrigir e me dizer, dá uma cuidada, né, tenta não falar tanto né, beleza. Agora as pessoas vão te apontar, elas não vão vir falar pra ti. Elas vão falar entre outras pessoas, elas vão dizer assim, tu viu o tipo? Agora ela tá querendo dar uma lá de coach, tem um novo canal lá e ela tá querendo ficar dando conselho pros outros. Eu tô aqui pra dividir as minhas experiências, um pouquinho do que eu leio, né, dos livros que eu leio, das minhas experiências de vida, do que vem na minha mente que eu acho que eu tenho que dividir. E é como eu falei um dia em outro vídeo, se eu puder melhorar a vida de uma pessoa em algum dia que ela esteja precisando assistir esse vídeo, pra mim já valeu. Mas é por isso, sabe, que a gente não tem que dividir tudo. Então, nem esse canal eu não dividi. Então, vocês imaginam, né? Quem chega aqui, chega porque gostou, porque assistiu, porque achou legal. E é isso aí, a gente vai crescendo juntos. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que quem sabe tenha feito vocês até refletirem um pouquinho. E se vocês têm alguma coisa pra dividir comigo, dividam aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler, tá bom? Um beijão e um ótimo dia. Tchau!